Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, meus amigos, eu queria fazer um vídeo sobre a importância da audição crítica para o músico, para aquele que está estudando música. O que vem a ser a audição crítica? A audição crítica é você ouvir uma música, mas de forma ativa. Você presta atenção no que está acontecendo na música. Você observa quais são os instrumentos envolvidos, você observa andamento, ritmo, você observa as melodias, observa a harmonia. E isso traz um grande crescimento para o músico. Isso traz um desejo interno de você também produzir música boa, mesmo que necessariamente não seja aquela que você está ouvindo, ou daquele tipo. A audição crítica ela é totalmente diferente da audição passiva. A audição passiva é o quê? Você está no supermercado e está ouvindo lá uma bossa nova, o Garota de Ipanema, por exemplo. Mas você está fazendo um monte de outras coisas, pegando coisa, olhando lista de compras e tal. Às vezes você está fazendo uma refeição e você está ouvindo uma música de fundo. Para algumas pessoas até funciona estudar, ler um texto com uma música de fundo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu costumo transformar quase todas as minhas audições em audições ativas, que eu presto atenção no que está acontecendo. Quando eu ouço uma música, aquilo dali é como se fosse um livro para mim, como se alguém estivesse contando uma história. Eu fico prestando atenção no que está acontecendo. Eu acho que isso é normal dos músicos, né? Essa é uma dificuldade que eu tenho, inclusive, quando eu dirijo. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu escolho para ouvir enquanto eu dirijo. Porque conforme for, a minha atenção vai ser voltada para a música, para aquilo que está acontecendo no áudio. E isso vai, naturalmente, tirar minha atenção da estrada, de outros elementos envolvidos na direção. Então eu tenho bastante cuidado com isso, com as minhas seleções e tento transformar essas músicas boas que eu gosto de ouvir enquanto eu dirijo em audição passiva. Bem, vamos seguir aqui o que é importante a gente observar quando a gente faz uma audição crítica. A gente procura alguns elementos que vão trazer uma contribuição, que serão interessantes para a gente. Como eu sou professor de trombone em uma universidade, a gente tem que passar para os alunos, às vezes, algumas atividades de audição. Então, normalmente, o que? A gente elenca algumas questões que o aluno, que o ouvinte deve observar quando ele realiza uma audição crítica. Porque assim a gente garante que o aluno não vai ouvir de forma passiva, ele vai ter que ouvir de forma ativa. Ele vai ter que prestar atenção no que está acontecendo e anotar. Eu geralmente nem cobro que seja feito no computador. Pode fazer com a sua escrita à mão mesmo numa folha, porque você de repente pode fazer uma audição crítica estando numa fila do supermercado, por exemplo. A fila é grande, você vai ficar ali, sei lá, 15 minutos. Dá para ouvir um concerto de trombone com seu fone, né, naturalmente. E ali você já observa algumas coisas, sai dali, vai para o carro, vai para o ônibus, já anota à mão mesmo. Às vezes eu posso até aceitar gravações em áudio. Professor, aconteceu isso, isso, isso e isso. E o que é interessante a gente observar nas peças nas peças para trombone? Bem, eu fiz uma lista, uma playlist do YouTube das principais obras de trombone que os alunos fazem no curso superior. Repertório de nível intermediário. Não são as peças mais difíceis e nem são as peças mais fáceis. Na verdade, é bem difícil achar peças fáceis para trombone quando a gente fala de trombone acadêmico, de trombone erudito. Porque as peças são geralmente de nível intermediário e nível avançado. Aqui embaixo eu tenho a playlist, eu depois vou compartilhar
Por exemplo, a Cavatine de Camille Saint-Saëns é uma peça muito pedida em concursos. Então é interessante demais ouvir, e ouvir várias versões. Eu coloquei aqui só um trombonista. Essa peça aqui, do Delanux, é uma peça muito boa para se fazer como peça de primeira, de livre escolha num concurso. O Andante também, Andante e Allegro do Bará. Essas peças francesas é preciso que vocês tenham a seguinte informação. O Conservatório de Paris, ele existe desde o final do século XVIII, 1795, se eu não me engano. Eu não sei quando começou a tradição deles, eles encomendam peças para compositores franceses ou não, e uma vez por ano tem uma peça nova para todos os instrumentos. Ou seja, tem uma peça nova para trombone, tem uma peça nova para saxofone, tem uma peça nova para trompete, para todos os instrumentos. Essa peça nova, ela é colocada para os alunos e eles tocam, eles fazem uma interpretação, é um concurso. O melhor colocado ganha um prêmio, aquele que melhor tocou a peça, a obra nova. Então tem muita coisa do repertório francês para trombone e piano, geralmente para trombone e piano. Mas tem outras obras de outros compositores de outras nacionalidades. Por exemplo, essa obra que eu coloquei aqui é o Concertino do Larsson. Larsson, se eu não me engano, ele era sueco ou norueguês, bem, escandinavo com certeza. E ele escreveu essa peça para trombone e cordas. Então, primeira coisa a observar quando você vai fazer uma audição crítica: quem são os intérpretes? Então, nós temos aqui o trombonista chamado Ivan Mukic, não sei a pronúncia certa, me perdoe. E o grupo que o acompanha é chamado de Zagreb Solistas, ou Solistas de Zagreb, provavelmente é a cidade ou a região. Então você já sabe aí quem são os intérpretes da obra. Outra característica importante a ser observada: quantos movimentos tem a obra? Então, para isso, você vai ter que ouvir a obra com calma, perceber as mudanças de movimento. Outra coisa muito interessante que eu gosto de pedir para os alunos observarem: tem cadência na obra? O que é uma cadência? É um movimento no meio da obra, às vezes até no final ou no início, em que o trombonista ele tem uma certa liberdade de interpretação. Ele tem uma certa liberdade de criação. Inclusive, é comum, por exemplo, essa peça aqui, do Andante, do Morceau Symphonique do Alexandre Guilmant. Ela tem uma cadência no meio. Essa cadência ela foi escrita por alguém. Provavelmente o primeiro intérprete fez a cadência e anotou. Então observem que às vezes não é o compositor que escreve a cadência. Ele deixa para o solista criar. É um momento até mesmo de improvisação, de criação, né? Pode ser escrito em casa também, não precisa ser necessariamente uma improvisação na hora. Então a gente encontra essa peça no YouTube, nas plataformas de stream, com diversos trombonistas que fizeram as suas cadências. Por exemplo, Christian Lindenberg tem uma cadência muito bonita. Alan Trudel também, uma cadência diferente dos outros que ele criou. E assim por diante. Alunos adiantados no curso superior aqui, eu incentivo ele a criar pelo menos uma cadência para uma obra. É uma das atividades que a gente propõe para o aluno. Cria a sua cadência. E a cadência, geralmente, ela é feita sobre o 5º grau da tonalidade da obra. Se a obra for em Mi bemol, a cadência será em Si. É como se fosse uma improvisação sobre a dominante. E ela caminha, a conclusão dela é concluir na tônica. Vamos ouvir um trecho dessa obra, né, e fazer alguns comentários. Uma coisa que eu também peço aos meus alunos é que observem aspectos técnicos interessantes, né,
que eles acharam interessante na obra. Bem, observem que ele entra, ele cumprimenta os músicos que irão trabalhar com ele, e ele cumprimenta a orquestra na pessoa do primeiro violino, do Spala, e depois ele cumprimenta o público. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Se você entrar num palco junto com seu pianista, os dois cumprimentam o público. Se seu pianista estiver no piano te aguardando entrar no palco, você o cumprimenta primeiro e depois cumprimenta o público. Isso faz parte da etiqueta de fazer esse tipo de música. Quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 2-3 milhas você encontra o melhor... O YouTube me quebrou agora. Bem, uma característica interessante dessa obra é que ela tem melodias, passagens muito livres ritmicamente, em que o solista fica bem à vontade com a pulsação, com o tempo. Então isso é uma coisa que poderia ser anotada numa audição crítica, né? Deveria ser anotada. Bem, essa é uma cadência. Bem, não vou ouvir tudo, vou deixar vocês ouvirem aí e observarem essas coisas, realizarem a audição crítica de vocês. Eu me lembro, eu acho que eu já falei isso aqui no canal, né? Mas quando eu comecei meus estudos, a gente não tinha acesso a nada. O meu professor, Gessé Sadoc do Nascimento, tinha vários LPs. E quando eu ia ter aula na casa dele, eu levava uma fita cassete, e ele tinha um aparelho 3 em 1, e ele gravava para mim. Com toda a paciência, ele anotava lá o nome das músicas, até os movimentos, cara. Alguns desses cassetes eu ainda tenho aqui. Eu ia para casa porque o cassete a gente conseguia ouvir, né? Geralmente as pessoas tinham um aparelho de 3 em 1 em casa, que era o quê? É um aparelho que toca, para quem não conhece, é um aparelho que toca o vinil, disco, LP. Ele toca também fita cassete e tem o rádio, por isso que era chamado de 3 em 1. E eu ficava ouvindo aquilo e ficava apaixonado pelo som do trombone. Então essa é uma das importâncias de você ouvir. Você vai se envolver, você vai ver gente boa tocando e vai criar no seu interior um desejo, né, de tocar bem, de fazer esse tipo de coisa. Aqui nós observamos, voltando à peça, nós observamos a cadência no final do primeiro movimento. Um primeiro movimento curto
e aí começou o segundo movimento, né? A conclusão da cadência é o início do segundo movimento. Bem, mais uma cadência, gente. Essa música é cheia de cadências. Eu vou colocar no terceiro movimento, que eu quero comentar uma coisa com vocês. Mais impostos para você pagar, menos liberdade para você falar. Parece... Não, hoje o YouTube tá que tá comigo. Se eu não me engano, aqui é o final do segundo movimento. Ele termina com uma cadência e vai começar o terceiro. Bem, o que é interessante nessa obra também é esse aspecto técnico, porque o trombonista, o solista, ele tem que utilizar do staccato duplo. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei assim, não, mas como o cara toca tudo isso de nota, muita nota, mas a peça ela foi escrita de tal maneira que tem uma sequência lógica no movimento da vara para você usar a língua no staccato duplo. Então não fica difícil. Esse é um aspecto técnico interessante para ser anotado numa audição crítica. Bem, era isso que eu queria falar com vocês, né? Eu espero que o assunto seja interessante, que vocês tenham um aproveitamento. Estou falando de repertório de trombone, porque o canal é para trombonistas, mas é interessante, eu acho interessante esse assunto, como você realizar uma audição crítica. E se quiserem, fiquem à vontade aí para compartilhar com amigos, trompetistas, violinistas, pianistas. Eu espero que seja útil a muitos outros músicos. Um abraço a todos, até a próxima.